Nesse vídeo eu vou te apresentar quais são os principais formatos para Instagram utilizando a ferramenta do Photoshop, né? Vamos lá nesse vídeo. Salve, salve nativos! Tudo bem com você? Aqui quem vos fala sou eu, Ian Rafael, em mais um vídeo aqui no nosso canal. Nesse vídeo eu vou apresentar para você quais são os melhores formatos, né, para você estar criando ali as suas postagens utilizando a ferramenta do Photoshop, né, que é a principal ferramenta de criação de designers, né, de designers aqui dentro do processo de gestão de mídia social para o seu negócio, para o negócio de terceiros, independente ali do projeto que você esteja produzindo para as redes sociais, beleza? O Photoshop, você já sabe que é a principal ferramenta de criação de conteúdo. Existem outras, existe o Canva, existe o Illustrator, existe o CorelDRAW, existem outras ferramentas também que eu não estou me lembrando agora. Porém, a gente sabe que o Photoshop é a principal, então eu vou te apresentar. Não, essas duas não, esquece esses dois. Vou te apresentar as melhores formas para você, os melhores formatos para você estar criando os seus posts. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever nesse canal. Se você não é inscrito, já deixa aqui a sua inscrição, né, para a gente estar sempre trazendo novos conteúdos para você e te ajudando aí no seu processo de gestão de mídia social, beleza? Bom, vamos lá. Vou vir aqui para a tela do meu computador para apresentar a vocês o Photoshop. Se você não conhece o Photoshop, esse é o Photoshop, obviamente, né? Obviamente não, mas possivelmente você que está vendo esse vídeo já deve ter o Photoshop instalado aí no seu computador. Não vou mostrar para você nesse vídeo como fazer isso. Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês quais são os melhores formatos para você utilizar dentro do seu Instagram. Aqui a gente já tem uma prévia, tá vendo? Desses melhores formatos, né? Aqui a gente tem um formato quadradinho, aqui já tem um formato um pouco mais retangular, e aqui a gente tem o nosso modelo de Stories e Reels. Eu vou te apresentar esses três modelos, beleza? Bom, vamos lá. Para a gente criar uma publicação no Photoshop, é só você clicar em criar, né? Você já sabe disso. E quais são esses formatos? Eu vou apresentar para vocês aqui agora. Aqui eu já tenho alguns formatos que eu utilizo no meu dia a dia. Quando você utilizar algum desses formatos, ele já vai estar salvo aqui. E o primeiro formato é o 1080 por 1080 pixel. Beleza? Deixa eu digitar 1080 aqui. 1080 de largura por 1080 de altura. Atente-se a uma coisa aqui, ó. Atente-se aqui, vai estar em pixel ou se não vai estar em outros formatos, como polegadas, centímetros, milímetros, pontos ou paicas, beleza? Por exemplo, se tiver em centímetro, pode ser que esteja assim, ó, 38.1 por 38.1. Eu sempre oriento a você fazer em pixel, porque pixel é o formato de tamanho digital, né? É o formato de tamanho digital. Então, se você está criando uma peça digital, crie no formato pixel, porque vai ficar mais fácil para você estar controlando isso. Por exemplo, se você estiver criando um post para as redes sociais, mas se você quiser imprimir esse post, que assim é uma situação... acho que vai ser difícil acontecer no seu dia a dia, mas pode acontecer. Então você pode vir e colocar em centímetros e falar, beleza, eu tenho... e lembrando, né, que... Deixa eu voltar para pixel. Que 1080 de largura por 1080 de altura é um formato quadrado. É um formato de post quadrado. Então, pensa só, você tem um post, imagina a seguinte situação, você tem um post pronto e você quer fazer a impressão desse post para algum... sei lá, para usar em porta-retrato, qualquer lugar que seja de forma quadrada. Você vai vir, vai colocar aqui em centímetros e vai colocar aqui as medidas que você quer. Então, por exemplo, eu quero eu quero fazer a impressão de um arquivo em 50 centímetros por 50 centímetros. Você vai vir aqui e vai colocar 50 centímetros de largura e 50 centímetros de altura. Que isso equivale a quantos pixels? Equivale a 1417 pixels por 1417 pixels. Porém, como a gente está falando de rede social, a gente trabalha sempre com os padrões, com os tamanhos padrão da plataforma.
Esse é o primeiro tamanho, né? A resolução você pode deixar aqui em 72, cores RGB e não CMYK. A diferença entre RGB e CMYK é que RGB são cores digitais, né? São cores que você consegue utilizar dentro dos mecanismos digitais. E as cores CMYK, CMYK, né? Cada um chama de um jeito. Eu costumo falar que são cores CMYK, né? São cores para impressão de papel ou alguma coisa assim, beleza? Então aqui você vai deixar em RGB e você vai dar um criar, né? Aí o Photoshop vai criar e veja só que ele vai criar um post quadrado. Então esse é o principal tamanho do Instagram, principal tamanho que o Instagram utiliza, né? Que é um post quadrado. O outro tamanho que você pode utilizar é esse aqui, ó. Você vai clicar em arquivo, vai clicar em novo. E aí você vai vir e vai digitar aqui, ó, 1080 de largura por 1350 de altura. Aí a resolução vai ser a mesma, o modo de cores vai ser RGB e você vai dar um criar. Esse é um modo retangular, tá vendo? Que ele tem um módulo aqui mais retangular, ele não é tão quadrado quanto o anterior que a gente fez. Então esses são as duas formas principais, os dois tamanhos principais para você utilizar aqui dentro do Photoshop. Só fazendo um adendo, pessoal, tudo que eu aprendi de Photoshop foi utilizando o curso Design com Photoshop, né? Curso de Design para as redes sociais do Viana Patrício, né? Que vai te ajudar muito aí a construir as suas artes para as redes sociais. O link para esse curso tá aqui, é só você clicar aqui na descrição que você já vai ter acesso a esse material, né? Esse material é um material riquíssimo e que vai te ajudar muito a criar artes para as redes sociais, beleza? Bom, o terceiro tamanho que você vai utilizar no seu perfil do Instagram é o tamanho de Stories. Você vem aqui em arquivo novamente, clica em novo e nós vamos colocar aqui, ó. A largura vai ser sempre essa, 1080 pixels. E para Stories, a altura é 1920. Resolução 72, modo de cores RGB. Dá um criar. E veja que ele é mais retangular ainda do que aquele outro 1350 que a gente fez. Então esses são os três tamanhos para Instagram que você mais vai utilizar, beleza? Existem alguns outros tamanhos. Existe um tamanho que ele é retangular, só que na horizontal, porém a gente não recomenda que você utilize ele. O Instagram ele não gosta muito desse padrão de tamanho, beleza? Então esses são os três principais que você vai ter. Aí, Ian, como é que eu consigo utilizar? Então aqui vou colocar um fundo nesses posts aqui só para você ver. Você vai vir aqui nessas duas iconezinhos de cores que você tem. Como você pode ver, o meu tá uma cor mais preta, né? E uma vermelha. Eu posso vir aqui e substituir qual que vai ser a cor primária, ou então posso clicar em cima dele e pegar aqui qual que é o padrão de cor que eu quero, né? Então aqui, nesse caso eu vou cancelar para deixar o preto. E aí é só eu clicar aqui, ó, nessa latinha de tinta que tá aqui, tá vendo? Nessa abinha. Clicou aqui e clicou dentro que ele já muda de cor o meu post. Aqui tá uma cor bem próxima ao fundo do próprio Photoshop, então vou vir aqui, vou inverter, vou colocar um vermelho só para poder destacar um pouco mais. Você pode fazer isso com as outras. O que eu faço quando eu quero criar um post para o Instagram e quero replicar esse mesmo post para o Stories? Então, primeira coisa que eu faço eu venho aqui, coloco o meu fundo no post, no tamanho base que eu vou iniciar, né? A minha criação. Nesse caso, eu vou fazer uma criação, não vou fazer em quadrado, mas vou fazer nesse retangular, né? Que é o 1080 por 1350. E vou fazer também um post para Stories no mesmo layout, beleza? Então eu vou vir aqui, vou colocar o texto que eu quero, vou colocar, por exemplo, vou criar uma camada aqui do lado, né? Abrir uma nova camada aqui e vou colocar post, vou colocar só post, vou dar um OK, vou centralizar aqui, deixa eu colocar aqui, vou fazer uma cópia desse texto aqui para facilitar o meu processo, post para redes sociais. Pô, Ian, ficou muito grande, realmente ficou muito grande. Vou vir aqui, vou dar uma diminuída, tá? 350, vou pôr 72. Aqui passou um i, né? Vou tirar esse i. Post para as redes sociais. Vou dar
um Ctrl T, aqui eu dei um Ctrl T para selecionar toda a camada, né? Eu vou colocar aqui para ficar mais ou menos no mesmo tamanho. E vou puxar essa régua aqui, ó. Se a sua régua não tiver ativa como a minha aqui está, é só você dar um Ctrl R. Pera aí, deixa eu tirar aqui. É só você dar um Ctrl R, tá vendo que a régua ela some, ou Ctrl R de novo para essa régua aparecer. Aí eu vou passar o mouse em cima dessa régua, eu vou dar um clique e segurar e vou puxar ela. O que eu quero fazer? Deixa eu colocar na ferramenta de seleção. Quero vir aqui, ó, e marcar certinho os limites do texto post. Vou puxar uma outra régua aqui também da lateral. Vou vir aqui, vou aproximar novamente. Beleza, selecionei. Para que eu fiz isso? Para eu colocar aqui na marcação o texto de baixo exatamente nos limites do texto de cima, para ficar um padrão, né? Para ficar mais bonito, mais bem organizado. Deixa eu conferir aqui se do outro lado tá ok, aqui do outro lado tá ok. Vou dar um visto aqui. Vou dar um clique nele e vou com a setinha para baixo, só dar uma afastada, só para criar ali uma área de respiro maior, beleza? Então, post para as redes sociais, aqui tá ok, né? Vou tirar minhas réguas agora. Post para as redes sociais, eu poderia vir aqui colocar um fundo, vou vir aqui, vou colocar um outro elemento só para dar uma quebrada nesse padrão. Deixa eu vir aqui, vou pegar aqui ferramenta de forma personalizada, vou pegar uma forma qualquer aqui, um shape, né? Deixa eu escolher um shape aqui que vai ficar legal nesse post. Deixa eu ver. Vou pegar esse aqui. Vou criar um shape aqui. Só para dar uma quebrada. Agora eu posso vir aqui e mudar a cor desse shape. Vou colocar esse rosa aqui, que basicamente é as cores que eu utilizo. Vou puxar esse shape para baixo aqui de post, né? Para ele vir aqui para baixo. Vou colocar ele centralizado, né? Esse shape aqui, ó. Aqui ele está me mostrando que está centralizado, né? A própria ferramenta. Vou vincular essas duas camadas aqui de texto para quando eu for puxar a de baixo vir junta, né? E eu não perder a minha... Aqui, ó, deixa eu selecionar de novo, elas já estão vinculadas, eu cliquei com direito, né? Aliás, o que eu fiz? Eu selecionei as duas, cliquei com direito e cliquei aqui, ó, direito e vincular camadas, né? Vinculei as duas camadas. Vou centralizar aqui as duas, vou colocar as duas no centro, deixa eu ver se elas estão... Aí você vai passando o mouse assim, ó, que ele vai te mostrar se está no centro ou não. Beleza, aqui para mim já está ok. Vou subir aqui um pouquinho, post para as redes sociais. Suponhamos que esse é o post que eu quero fazer para as redes sociais. Que é algo bem simples que eu fiz, uma composição bem simples que eu fiz. Aqui eu poderia só vir em arquivo e salvar esse post, salvar como, né? Vou vir aqui, vou salvar ele post feed. Vou nomear ele como post feed. Vou vir e vou salvar em JPEG mesmo, vou dar um salvar. Ele já vai salvar esse post aqui no meu computador, né? Lá dentro do curso do Viana Patrício você vai aprender isso aí e muito mais. Você vai aprender a criar posts incríveis para as redes sociais, beleza? E aí o que acontece? Como é que eu faço para poder replicar esse post no modelo do Stories sem que eu tenha que ficar criando elemento por elemento? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar todas essas camadas. Posso vir e dar uma vinculada para eu arrastar tudo e não perder nada, tá vendo? Para eu não perder nenhum padrão, né? Para eu não perder nenhuma área de respiro, nem nada disso. E aí eu posso vir e puxar isso aqui para outra camada, tá vendo? Eu tava aqui nessa camada, dei um clique em qualquer parte do meu elemento que eu quero arrastar, segurei esse clique com o botão esquerdo e puxei para outra camada. E joguei aqui e soltei. Perceba que é óbvio que o texto post ele não vai ficar bom porque o fundo também está branco. Então, o que eu venho aqui? Eu clico aqui em plano de fundo, vejo se a cor que eu quero está selecionada aqui, venho na ferramenta lata de tinta e dou um clique dentro da tela aqui do meu post. E beleza, agora o meu post está com um contraste muito bom.
E tá pronto o meu post. O que eu preciso vir fazer é ajustar aqui no centro esse meu post para saber se vai ficar tudo ok, né? Se todas as áreas de respiros estão iguais aqui nas laterais, aqui tá tudo ok. Como eu vinculei os meus elementos, eu não vou ter problema com isso. É só eu vir, clicar e ajustar no centro que já vai estar ok. O curso do Viana Patrício, ele traz essa opção muito boa pra gente, que é esse material aqui, ó. Aprenda a criar artes incríveis para você, seu negócio ou seus clientes. Aqui ele vai discorrer todo o processo que você vai conseguir fazer aqui. Você vai conseguir criar posts muito melhores do que somente essa mera composição que eu fiz aqui para vocês para mostrar. Você vai conseguir criar posts incríveis como estes que você está vendo aqui com o curso do Viana Patrício, né, cara? Esse cara é fantástico. Eu fiz esse curso, eu tenho esse certificado aqui de conclusão que ajuda muito. Além disso, né, ele traz um pack aqui com mais de 40 artes para você fazer as edições, né, com mais de 30 gradientes modernos, né, para você estar utilizando aí também nas suas composições, com pack com mais de 60 shapes e vetores. Shapes são exatamente esse elemento rosa que eu utilizei aqui. Isso aqui é um tipo de shape, entende? Então você vai ter mais de 60 de tipos de shapes e vetores para você estar utilizando nas suas composições e planilhas de custos também para você estar utilizando aí nas suas composições, beleza? Então o link do curso do Viana Patrício tá aqui na descrição. O primeiro link da descrição é só você clicar lá que você vai conseguir se tornar um designer gráfico para social media, beleza? Então, bem, para salvar stories aqui, deixa eu salvar aqui, é só você clicar em arquivo, né? Salvar como. Como eu já criei aquele arquivo em JPEG post feed, eu vou vir e vou colocar post story. Opa, escrevi errado. Stories. Vou vir e vou dar um salvar. Vou salvar. Você sempre, os posts que você for fazer, né, para as redes sociais, você sempre deixa aqui em máximo e qualidade 12, sempre no talo, tá bom? Para pro programa sempre salvar isso na maior qualidade, ok? Então deixa eu voltar aqui, é isso aí. Cara, melhor curso para você se tornar um designer para as redes sociais, o melhor curso para você criar suas composições ali pro Instagram, é o curso do Viana Patrício. Trouxe para vocês os três formatos principais para você estar utilizando aí nas suas redes sociais através do Photoshop. 1080 por 1080 pixels pro feed, 1080 por 1350 pro feed também e 1080 por 1920 para stories, beleza? Eu sou o Ian Rafael, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal se você não é inscrito. A gente se vê no próximo vídeo, que a gente sempre está trazendo conteúdos importantíssimos aí para o seu processo de gestão. Aquele abraço e fui!